E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre algo que realmente impactou a história aí de muitos brasileiros, né? Fez parte aí da vida de muitos brasileiros. E eu vou trazer primeiramente um apanhado geral, que todo mundo aí na maioria das vezes já viu ou já sabe. E depois vou trazer algumas imagens inéditas que eu acho que nunca aí ninguém viu. Ou se algumas pessoas viram, foram poucas pessoas acerca de tudo que aconteceu e uma visão médica também sobre a morte do Senna. Então eu vou trazer dados sobre o acidente, algumas imagens aí difíceis, né, de serem achadas sobre o acidente e alguns fatos também relacionados à morte do piloto, certo? Então, a morte ocorreu no dia de 1º de maio de 1994. Foi um final de semana que foi até bem estranho, né? Porque na sexta-feira a gente teve o acidente do Rubens Barrichello, não foi fatal, né? Depois, no sábado, nós tivemos o acidente do Roland Rosenberger, que esse sim foi fatal, que era no treino qualificatório. E no domingo nós tivemos o acidente do Senna, que também foi fatal. Então nós vamos focar mais no domingo, que foi o dia mais relacionado com o que nós vamos discutir no vídeo. Foi um dia que o Senna estava muito tenso, né? Teve a morte, teve o acidente do Rubens na sexta, teve a morte no dia anterior, então é um dia que não estava fácil correr. Em algumas filmagens você até observa que ele estava um pouco diferente do que ele realmente habituava, né? Na corrida. Então você consegue até ver nas filmagens. Eu não vou colocar nenhum tipo de filmagem nesse vídeo para não ter problema de direitos autorais, essas coisas. Então se alguém quiser dar uma relembrada no vídeo, alguma coisa assim, pesquise o vídeo aí na internet, dê uma olhada. Se vocês também acharem que ele estava assim meio estranho, meio diferente do que ele costumava estar, comente aí também. E a corrida começou de uma forma estranha também, teve logo um acidente no início da corrida. A imagem está muito ruim porque as câmeras daquela época não eram tão boas, né? Não tinham uma qualidade igual a gente tem hoje, infelizmente, porque até poderia ajudar muita coisa, né, na investigação seguinte que ia acontecer. Então teve um acidente e esse acidente atrasou um pouco o início da corrida porque o pessoal teve que limpar a pista desse acidente. Foi até uma das hipóteses, né, que levantaram que pelo safety car ficar bastante tempo na pista, não deu tempo do pneu esquentar, mas esses mitos aí, que o Senna levou um tiro, tinha diversas teorias da conspiração aí, até algumas teorias também acerca. O que eu vou trazer aqui são as provas que foram recolhidas ao longo da investigação. Então vamos fazer esse apanhado geral no início da corrida. Ocorreu o acidente, o safety car ficou na pista, até o pessoal terminar de limpar a pista, terminou de limpar a pista, iniciou a corrida. Iniciou a corrida, logo no início da corrida o Senna vai de encontro à mureta, né? Em uma curva chamada Tamburella. A Tamburella, na verdade, não é uma curva. Para quem já foi ao local, para quem conhece o local, vê que na verdade a Tamburella é mais uma reta. Porque como o pessoal tem uma velocidade muito alta, fica parecendo mais uma curva nas filmagens que você vê até nessa foto aí. Parece uma curva, mas é uma curva bem leve. Chega a parecer uma reta, né? Os pilotos na época até falavam que era uma reta, não tinha como o Senna ter errado naquela condição. Era uma coisa que era impossível de se errar. O Piquet até fala, né, que se soltar o volante e deixar o carro ir reto, a curva vai sozinha. Então, ele se chocou na mureta. Essa imagem que nós temos aqui é a última imagem do capacete, né, que é aquela visão do capacete, a visão que o piloto tem da pista. Essa é a última imagem que nós temos, porque durante a investigação foi pedido aí para a justiça a continuação dessa imagem. Só que essa continuação não existe. E muitos fãs até pedem, perguntam, cadê a continuação dessa imagem? Por que a gente não vê
com essa câmera como foi até a batida do muro, igual acontece nos acidentes de hoje em dia. Isso acontece porque durante a transmissão tinha um diretor e o diretor ele transicionou essa imagem do capacete para essa imagem. Isso por quê? Porque essa imagem ela dá uma visão do carro saindo do limite de visão aqui, vindo e completando o final da curva. Essa parte aqui da curva é uma curva mesmo. Agora isso aqui é praticamente uma reta. Ó. Essa curva aqui é a tamborela. Isso aqui é o final da curva. É outra curva lá que tem outro nome que eu até esqueci o nome dessa finalidade aqui, dessa parte final. Então a curva tamborela é uma curva que vem lá de uma reta, na verdade, né, que vem lá do paddock e passa até aqui. Então ele ele mudou essa cena para você acompanhar e aqui você ver o carro de frente e aqui ele fazer outra curva para cá, certo? Então o que aconteceu? Como ele transicionou essa cena, essa parte que ficava aqui de imagem, ela não foi gravada, só ficou gravada essa parte. Ele foi até processado posteriormente por ter feito essa alteração, por ter feito o corte, mas não foi nada que ele fez para encobrir o acidente ou que ele fez para atrapalhar a investigação. Foi algo que ele fez na hora, ele não sabia que o acidente ia acontecer. Então ele foi até processado depois disso e acabou que nem deu em nada, porque ele não teve motivação nenhuma para ocultar acidente, nem nada. Foi alguma coisa da transmissão ao vivo ali que ele fez para melhorar a visão dos telespectadores. Então ocorreu o acidente, porque o Senna passou reto. Aqui nós vemos um pneu, né? Esse aqui é o pneu traseiro ali da parte direita. E aqui você consegue ainda ver o pneu da dianteira. Uma coisa que é bem importante salientar aqui é a quantidade de equipe de pista, né, que nós temos aqui durante o acidente. Nós temos uma equipe aqui, uma equipe de brigada de incêndio aqui e uma equipe de serviços gerais, pode servir até como socorristas, sinalizadores, esse pessoal mais aqui. Aqui em cima também do caminhão, a imagem está ruim, também tem um chefe que organiza para onde é que essas pessoas vão. Então aqui estava com uma grande área de socorro, tanto que em momentos pós o acidente, se você pegar o vídeo e assistir, você vê que eles chegam bem rapidamente, em cerca de 10 segundos eles já estão no local. Então, eles estão aqui, então dá pra ver que tem uma quantidade bem... é suficiente, né? Tem uma quantidade suficiente de socorristas aqui. Aí é o momento seguinte do acidente, você percebe já que a roda traseira ela é ejetada, né? Pra cima. E você tem o momento seguinte. Aqui tem a roda dianteira, né? Que ela ficou imprensada no muro nas imagens anteriores. E aqui você vê a barra ainda lá na mureta. Aqui você vê a imagem seguinte. Como eu disse, as imagens são muito ruins porque as câmeras antigamente não tinham a tecnologia boa, né? Então acaba que dificulta um pouco a nossa visualização de detalhes. Aqui também outra imagem de câmera. Bem, uma coisa que eu quero chamar a atenção já aqui. Isso aqui é uma imagem do processo, essa imagem não foi tirada por repórter, nada. Isso aqui é uma imagem que fizeram lá na hora das filmagens, tiraram um print disso aqui e aumentaram a qualidade da imagem para ajudar nas investigações. Uma coisa que eu já chamo a atenção aqui, né, o piloto recebendo atendimento, aqui os médicos já estão aqui. Demorou cerca de 2 minutos para a equipe médica chegar ao local, porque enquanto não tivesse a liberação da pista, a equipe médica não poderia, porque pode ter o perigo de ocorrer algum acidente. Então, aqui você pode notar uma coisa que eu já chamo a atenção. Esse cinto de segurança aqui, ó, vocês conseguem ver, ele é amarelo nessa parte. E esse aqui? Esse aqui, ó, essa faixa vermelha aqui, isso é sangue do piloto. Isso aqui, quando eu for falar do mecanismo do trauma dele, então vocês vão entender um pouco. Porque nas imagens que a gente vê em vídeo, a gente não consegue ter essa noção do sangramento do piloto. Aqui é o volante, né? Aqui é o volante, ele é fixo no carro.
para você não perder o volante em caso de algum acidente. E até evitar desse volante algum tipo de acidente colidir com o piloto caso ele se solte, né? Então ele é fixado. E aqui essa seta é apontando aqui que o volante foi retirado do carro. E é isso, certo? Aqui outra imagem também. Essa aqui é mais fácil de ter acesso. Aqui o volante também. Aqui o equipamento dos médicos do local. E aqui também uma grande quantidade de sangue nesse local, sangue do piloto. Aqui a equipe de brigada de incêndio, que eu tinha apontado para vocês lá no início, que já estavam bem próximos do local no momento do acidente. Aí após isso, vocês podem até perceber a grande quantidade de pessoas aqui, é porque eles já estavam aqui atrás. Então acabou que a única coisa que atrasou aqui foi a equipe médica principal, porque o resto dessas pessoas já estavam todas aqui atrás. Aí ele foi levado, né, para o helicóptero, foram feitas medidas de reversão do choque. E aí ele foi levado para o helicóptero para ser encaminhado para o hospital mais próximo, hospital de referência de trauma. E acabou que ele faleceu, nós recebemos notícia de que ele tinha falecido. Foi uma tragédia nacional, certo? Isso aqui é o que todo mundo já sabe, já viu em vídeo, já viu notícias, tudo. Agora vamos partir para coisas além. Não basta trazer um vídeo para vocês de coisa que vocês já sabem. Vamos extrapolar esse vídeo e mostrar para vocês algumas coisas que não foram mostradas pela mídia. Quando ocorreu o acidente, todo mundo ficou se perguntando o motivo do acidente. Porque já que ali é praticamente uma reta, você tem que avaliar. Em um acidente você pode ter dois tipos de fator, ou erro humano ou erro mecânico do equipamento que você está utilizando. É uma falha mecânica, né? Desculpe. O Senna, ele era uma pessoa que tinha um porte físico muito desenvolvido. Ele foi desenvolvido pelo professor Nuno Cobra. E com isso, o Senna ganhou uma capacidade física muito além dos outros pilotos. Tanto que em algumas filmagens de pós-corrida, no momento de premiação, você consegue observar que o Senna mantém uma característica de não estar tão cansado quanto seus adversários. Então o Nuno Cobra trabalhou isso muito bem com ele. E então a gente pensou, mas por que será que ele teve esse acidente? Será que ele infartou? Será que ele teve algum problema respiratório, teve alguma insuficiência respiratória dirigindo? E isso foi descartado porque você não tinha um porte físico, ele trabalhava seu físico constantemente. Então ele tinha eletrocardiograma que não mostrava nenhum tipo de alteração cardíaca, tinha um lipidograma, que é o que avalia o LDL, HDL, triglicerídeo, colesterol, tudo do sangue dele bem normal. E tinha também uma função respiratória boa. Isso aqui é uma espirometria que ele fez dia 24 de março, né? Ele veio para o Brasil para o seu aniversário no dia 21 e acabou fazendo na USP uma espirometria dia 24, que você pode até ver que ele tem, mesmo sendo portador de asma, ele tem tudo normal, os parâmetros bem normais. Então não tinha nada assim que levasse a acreditar que era uma falha humana, né? Porque o piloto tinha amplas condições físicas e mentais para fazer aquela curva. Então, foi-se avaliado também a pista, porque muitos repórteres começaram a lançar dúvidas no ar, o que acabou instigando cada vez mais a investigação, que vinha alguns ex-pilotos falando que era questão de pista, que a pista não deixou esfriar o pneu, que a pista estava muito suja, várias outras questões. Avaliaram a pista, fizeram uma inspeção minuciosa da pista para achar algum tipo de irregularidade e também foi avaliado o carro. Isso aqui é uma foto do carro no galpão que ele ficou armazenado após o acidente. Aqui você pode observar o grau de impacto que essa colisão teve, né? Chegou a rachar
a estrutura do carro, houve uma rachadura bem importante da estrutura do carro. Isso tudo por causa do impacto, que o impacto foi na verdade aqui, na ponta direita, então aqui acabou rachando. A situação em que o carro ficou após o acidente, né? O carro praticamente acabou, principalmente aqui do lado direito, onde foi o ponto de maior contato do carro. Outra questão também é que aí surgiu a grande questão da direção, da coluna de direção, né? Que muita gente também colocou como esse, sendo como o principal fator causador do acidente. Isso por quê? Porque para aumentar o contato ali do piloto com o volante e não cansar o braço, os pilotos antigamente, hoje em dia é mais fácil fazer esse procedimento. Os pilotos antigamente, eles soldavam essa coluna de direção para deixar ela um pouco maior. Porque como você tem o volante mais perto do seu braço, o esforço que você tem ao longo da corrida, são corridas de muitas voltas, ele diminui. Então isso gera menos estresse físico, menos cansaço. Se você tem um volante que fica muito distante, você tem que fazer uma força maior no seu braço, a sustentação do seu ombro tem que ser maior, então isso acaba cansando mais. Agora, com o volante mais próximo de você, fica mais fácil de se dirigir, fica uma direção mais suave, você não cansa tanto o ombro, você não cansa tanto o antebraço para poder fazer as curvas. E acaba aumentando a precisão. E o que é que foi evidenciado? Essa barra, essa solda, ela é normal, não teve algum problema na solda. O que havia de problema é que essa barra de direção, essa coluna de direção, ela estava muito, como é que eu falo? Ela estava muito utilizada, era uma barra que já estava muito desgastada. E isso acabou favorecendo com a ruptura dessa coluna de direção. Que aí vocês podem ver que, olha aqui, ó, ao longo, não foi algo que você vê uma ruptura abrupta, que é dá aquele sinal de traçado assim, que uma parte está quebrada, a outra não. Foi algo crônico. Ele dirigiu com isso aqui fatigado. Muitas vezes das últimas vezes que ele dirigiu, ele estava com esse braço fatigado. Isso aqui pode ter sido usado por muitos pilotos antes do Senna e foi fatigando essa coluna até o ponto em que fatalmente ela rompeu com o piloto brasileiro. Aqui vocês podem ver também, né? A imagem infelizmente não ajuda, mas não sei se aí para vocês está aparecendo, mas ela está bem corroída, bem descascada e acabou comprometendo a direção do piloto. Então ela acabou se rompendo. Aí muitos repórteres também até hoje usam dessa frase, né, que não tem como avaliar se foi a coluna realmente que se rompeu, porque durante o acidente, com a força de impacto, tudo dentro do carro quebrou. Essa é uma imagem que desmente essa afirmativa. Você pode ver aqui que tem todos os pedais, né, de direção do carro, todos os componentes hidráulicos aqui dentro, e você percebe aqui a coluna de direção íntegra. Essa coluna de direção íntegra, mesmo após o acidente. Isso aqui é muito reforçado, porque se o piloto se chocar contra o muro, contra alguma coisa, as pernas do piloto fraturariam. Então isso aqui está íntegro, como vocês podem ver, tá? Os hidráulicos aqui estão íntegros e a coluna aqui íntegra. Ela só rompeu nessa extensão, que é já quase no cockpit do piloto. Então é algo aí que a gente pode até desmentir, né? Através da imagem, todas as estruturas dentro do carro se apresentam íntegras. Aqui é onde é fixado o volante e aqui local de ruptura. Infelizmente, as provas comprovam que foi esse realmente o motivo do acidente.
a ruptura. Não tem porquê você ter uma colisão e romper só na parte mais distal. Se fosse devido à colisão, você teria um rompimento em região proximal à colisão e não em região distal. Então, começou a investigação e aí foi realmente comprovada que o dano de fadiga do material, né, acabou quebrando essa coluna de direção. Então, o que aconteceu foi que com a quebra dessa coluna, o, o Senna se tornou um passageiro do próprio carro. Ele não conseguia controlar de forma nenhuma. A mesma coisa em que você está dirigindo seu carro e você tira o volante do seu carro. Você não consegue dirigir, você não consegue guiar. E aí imagine você fazendo isso a mais de 200 km por hora com o carro em direção ao muro. Então, infelizmente, não havia o que ele fazer. Por mais que ele tenha conseguido frear um pouco, né, investigações com os dados do carro demonstram que ele conseguiu reduzir aí de 320 km por hora para 280 km por hora, mas infelizmente não foi suficiente, né? Ainda assim era uma velocidade muito alta para colisão. Agora nós vamos falar de uma parte médica, que é a parte da evidência do que levou à morte do piloto. Todo tipo de morte violenta, você tem que fazer uma, uma investigação em IML. E o que é considerado morte violenta? Em morte violenta vai entrar assassinato, suicídio e acidentes. Dentro de acidente você tem acidente automobilístico, acidente de trabalho, entre outros tipos de acidente. Por isso, o Senna foi submetido, né, à avaliação, à necrópsia, e durante a necrópsia pôde-se notar que nenhuma outra parte do corpo do Ayrton havia sofrido dano algum. Nem mesmo escoriação ou edema, nem nada. Somente a cabeça do piloto foi afetada. Nenhuma outra parte corporal sofreu algum tipo de fratura, lesão, contusão, nem nada. Tem algumas imagens na Deep Web, eu não vou deixar link, nem vou colocar imagem aqui, nem vou fazer nenhum tipo de, de exposição dessas imagens. Tem alguns sites lá que mostram necrópsia de famosos. A de Senna você pode achar também, mas não vou colocar aqui até em respeito à família, à história do piloto, não acho que seja o interesse desse vídeo. E nele você consegue observar que não teve nenhum tipo de lesão em nenhum outro lugar, somente na cabeça, infelizmente. Então o que aconteceu aqui? Aqui você pode observar dois tipos de lesões que foram usadas até para condução da investigação. Você tem uma lesão em lobo, em lobo não, você tem uma lesão em osso parietal, aqui em cima, e você tem também uma lesão em base de crânio. Essa lesão em osso parietal, que todo repórter, quando você vai assistir todo tipo de vídeo sobre a morte do Senna, fala, foi um corte de 6 centímetros, com profundidade de 2 centímetros para dentro do cérebro. Não, isso aqui foi uma fratura extensa cerebral, então você pode observar que tem até uma depressão do osso parietal. Osso frontal aqui, né? O que aconteceu aqui? Um objeto contuso, que foi o braço, né, da suspensão, que acredita-se que seja, né, porque nós não temos evidências disso, mas o mais provável é que tenha sido isso, acabou atravessando isso entre a viseira e o capacete, a viseira, essa parte aqui, acabou atravessando entre a viseira e o capacete e atingindo o cérebro do Senna. Essa lesão aqui, por si só, já é fatal, porque é como se ele tivesse levado um tiro na cabeça aqui. Ponto.
Para piorar, ele teve outra lesão em base de crânio. Essa lesão aqui é quando você tem aquele lesão de golpe contra golpe, que é quando você tem a batida, seu pescoço vai para frente e vai para trás de maneira muito abrupta. E se você tiver alguma coisa aqui na parte de trás, como realmente tinha o apoiador de pescoço aqui atrás, e você bate de uma forma muito intensa, você acaba fraturando base de crânio. Ou seja, a fratura de base de crânio também é uma lesão fatal. Então ele teve duas lesões fatais em um único trauma. Então ele teve duas lesões que levariam à morte de maneira isolada se ele tivesse só essa. Ou se ele tivesse só essa, ele já teria ido a óbito. De maneira fatal. Então ele teve duas, infelizmente, aí mesmo se ele tivesse sofrido esse acidente dentro de um hospital, na mesa de um neurocirurgião, ele não haveria possibilidade de melhora desse quadro. Aqui está o que provavelmente entrou no capacete, que é até interrogado na investigação, que possivelmente tenha sido esse braço de suspensão aqui que tem entrado no capacete. Aí aqui você tem a imagem do capacete, da região onde foi o orifício de entrada do objeto, né, cortante, e acabou atingindo o cérebro do atleta. E com isso também nós tivemos, com essas duas lesões, o que você tem em grande escala é um sangramento. Como o cérebro é uma parte nobre, um órgão nobre, ele precisa de muito sangue. Então qualquer tipo de lesão leva a um sangramento muito importante. Então ele teve um sangramento intenso dessa região, como vocês podem até ver nessa parte aqui de espuma do capacete, né? E até puderam ver naquela parte do cinto. Tanto que até por isso que quando você observa as filmagens, quem tiver interesse aí de comprovar o que eu estou falando, quiser entrar depois aí e ver o vídeo novamente, lá nas filmagens você consegue ver que quando o corpo de brigada anti-incêndio chega ao local do acidente, eles ficam sem reação, porque o sangramento que o Senna estava se apresentando devia ser algo muito assustador. Então eles ficaram meio sem ação, sem saber o que fazer e até optaram sabiamente por esperar a equipe médica, não fazer nenhum tipo, não retirar o capacete, não retirar o Senna do carro, não fazer nenhum tipo de medida. E só reforçando, o Senna morreu no impacto. Naquelas filmagens do atendimento, o Senna já estava em óbito. Ele não sobreviveu. Esses tipos de lesões aqui levam a óbito instantâneo. Isso aqui ele já estava em óbito já. Outra lesão também que ele teve foi essa lesão cerebral traumática de cabeça fechada, que quando você tem uma redução de velocidade muito importante, geralmente acidentes automobilísticos, né? Você tem a lesão de golpe contra golpe. Vamos explicar um pouquinho antes disso como é que funciona isso aqui. O cérebro ele é envolto por um líquido cefalorraquidiano, que é o chamado líquor. Ele fica no cérebro, aqui envolvendo o cérebro, para o cérebro não entrar em contato com o osso, e aqui na coluna também. O que acontece? Quando você tem uma lesão, esse cérebro por estar flutuando nesse líquido, quando você tem uma lesão de grande desaceleração, o cérebro ele é comprimido na região em que ele entra em contato com o osso, e aí depois, ao voltar, ele também é comprimido na região em que ele na região contralateral à desaceleração. Então você tem uma lesão de contragolpe, que é contrária à ação da força, que é no caso aqui em lobo parietal, em lobo occipital, né? E também em direção
a desaceleração, que é aqui em lobo frontal. Esses dois tipos de lesão, eles levam a um processo de edema muito importante, porque como você tem essa lesão, essa área é extremamente vascularizada, então você tem um edema muito importante disso aqui. É até por isso que o Senna ele foi velado em caixão fechado, porque teve até um fotógrafo, eu não lembro, se vocês quiserem colocar o nome dele aí, se alguém lembrar, por favor, que ele foi pago aqui pelo Brasil para tirar foto do Senna no momento em que ele estava hospitalizado e tudo, e ele não conseguiu tirar a foto porque, segundo ele, a cabeça do Senna estava muito inchada, estava muito edemaciada, e realmente nas imagens de necrópsia você consegue ver que o Senna estava irreconhecível. Não se parecia em nada com as feições que ele tinha. O segmento cefálico dele ficou realmente muito edemaciado. Então acabou que inviabilizou, como é de praxe, né, em velórios de pessoas notórias e famosas, que você tenha um velório com o caixão aberto. Então isso acabou sendo inviabilizado, além das outras lesões também que ele teve. Então ficou bem edemaciada a cabeça, ficou um inchaço bem importante, e aí acabou que evoluiu do jeito que evoluiu. Bem, esse livro aqui é um livro que eu recomendo. Quem quer também entender um pouco, alguma coisa além do que eu falei aqui, esse livro é do professor Sid Watkins. Ele foi quem prestou atendimento, ele era o médico-chefe da Fórmula 1. Então ele prestava atendimento a todos os pilotos e ele era também um grande amigo do Senna. Foi o único amigo que ele teve mais proximidade, foi o Senna. O Senna ia passar férias na casa do professor Sid Watkins. O Sid Watkins vinha aqui ao Brasil visitar o Senna, então eles tinham uma relação muito próxima. O Senna ia lá, ia apresentar, ia fazer algumas apresentações na escola do filho do professor Sid Watkins, então eles tinham uma relação muito estreita, muito próxima. E o professor Sid Watkins, ele era um neurocirurgião bem respeitado, foi ele quem prestou atendimento ao Ayrton Senna, e ele fala nesse livro que no momento que ele chegou no carro e viu a situação, ele sabia que as lesões que o Ayrton sofria eram fatais, não havia o que ser feito. Então não havia outra solução, né? O Senna estava recebendo atendimento de um neurocirurgião, que era o mais capacitado para a área ali, né? Pelo trauma que ele havia sofrido. E ele estava com lesões fatais, simplesmente não havia o que ser feito no local. Então, se alguém tiver interesse de ler esse livro, então conta diversos acidentes que também ocorreram na Fórmula 1, não só o do Senna, mas o do Senna está lá. Tem um capítulo especial que conta até algumas curiosidades sobre o Senna e outras coisas também. Então foi um dia aí que marcou todos nós, né? Foi um dia muito ruim para o Brasil, foi um dia em que todos os brasileiros acho que se sentiram perdendo, né, um familiar, um membro próximo da família. Parou o Brasil, todo mundo parou o que estava fazendo para poder acompanhar a despedida do herói brasileiro. E foi um piloto aí que é considerado até hoje por muitos como o maior piloto da história de Fórmula 1. Não só por fãs e pela imprensa, mas por muitos pilotos profissionais também. Por mais que ele não tivesse tempo, não teve, né, tempo de demonstrar tudo que ele ainda tinha de potencial, não teve os melhores carros, acabou que no final aí ficou com um carro totalmente incontrolável, não tinha o apoio da chefia, né, da liderança da Fórmula 1, sempre foi muito prejudicado por isso. Então ele ainda tinha muito o que mostrar, então é por isso que a gente fica até hoje indignado e de certa forma frustrado com essa ida dele, né? Foi uma pessoa que trouxe muito orgulho pro brasileiro, todo mundo parava no domingo para assistir, era uma pessoa que lutava bastante, então é uma pessoa que a gente tem que homenagear sempre e tentar sempre honrar, né, a,
a imagem, a vida e a história da pessoa. Então, isso é as imagens que eu tirei. Se vocês quiserem acessar depois, eu vou deixar o link aí na descrição desse site aí, www.ayrtonsena.com. Deixar o link, vocês vão clicar ou nesse link europeu aqui ou nos Estados Unidos. Então, vocês escolham um dos dois. Se você clicar em qualquer um dos dois, vocês vão ver essa divisão aqui, essas divisórias, e aí vocês vão navegando por aqui, vocês vão ter acesso a tudo isso que eu coloquei no, aqui nessa apresentação. E aqui tem todo o inquérito policial que foi feito, toda a investigação, tudo que tiverem de interesse. Outro lugar também foi esse Centro de Informática de Bolonha, que se vocês quiserem acessar, eu também vou deixar o link aí na descrição, que foi onde a justiça italiana colocou todos os tipos de arquivo para poder ser feito a investigação do acidente e tudo que aconteceu e tentar achar a responsabilidade de quem foi nesse acidente. Então vou deixar o link desses dois sites aí, se vocês quiserem acessar, quiser saber um pouco mais, quiser ter acesso mais aprofundado. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar aí embaixo, que eu vou estar respondendo vocês. Se quiser falar também o que vocês estavam fazendo no momento da morte, se vocês têm alguma lembrança muito positiva também, não só celebrar as coisas ruins, mas se tiver uma lembrança boa também de algum momento que vocês conseguiram ter acesso ao Ayrton Senna. Então, se vocês quiserem fazer disso um momento de interação também, podem se interar aí. Então, não se esqueça também de se inscrever no canal. Clica nesse sininho aí do lado do botão se inscrever para ser notificado de todos os vídeos. E comente aí se você quer algum vídeo desse tipo para alguma outra pessoa que vocês gostam bastante. Compartilhe esse vídeo aí para quem você acha que você vai gostar. E é isso aí, qualquer dúvida pode comentar aí e eu vou estar aí sempre, certo? Então tá, obrigado, tchau.